Título: a atuação das equipes interdisciplinares tem sido uma contribuição eficaz? Opa, já assustei. E quais as técnicas viáveis de audição e inquirição de crianças e adolescentes? Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo isso, né? O que é viável e o que não é viável. De início, a resposta que eu tenho para lhes dar é interdisciplinar, não maniqueísta, inconclusiva. A resposta é: depende. A eficácia da contribuição das equipes depende do contexto, dos profissionais e do que se espera dessas equipes. Equipes que, na verdade, são multidisciplinares, não interdisciplinares, porque atendem a uma demanda do juízo de família. Aliás, depende do contexto, muito indica, parece que, há indícios de que, são expressões bastante usadas por psicólogos, psicanalistas e assistentes sociais em seus laudos. E podem ser realmente irritantes quando se busca uma certeza em meio a processos em que se quer diminuir e acabar com a dor, com a angústia, com o sofrimento e resolver a incerteza. E muitas vezes isso se dá a todo custo. E o remédio da certeza, meio que pode ser matar o doente. Mas isso não quer dizer que não haja luz no fim do túnel. E as técnicas de inquirição também dependem do contexto, em geral, um contexto criminal, dependem dos técnicos encarregados da audição e inquirição e do objetivo, que aí nós temos um outro objetivo, que é o da punição. Peço vênia por não trazer certezas em tempos em que se clama pela segurança jurídica, mas esta só é efetivamente possível a partir do reconhecimento da complexidade inerente às relações. Um reconhecimento difícil, sobretudo quando o sofrimento se apresenta em carne viva e ainda com afetos tão árduos de lidar e reconhecer, como são aqueles de natureza agressiva e destrutiva, não amorosa e construtiva, e que ferem a finalidade da família de cuidado e proteção dos mais vulneráveis. Sendo que nos processos, todos, repito, todos estão muito vulneráveis, sendo requerente, requerido, réu e vítima, e até os operadores do direito e os operadores da saúde. Certo é que a vulnerabilidade e o desamparo são inerentes ao ser humano, mas quando se trata de crianças e adolescentes, a vulnerabilidade é muito maior. Por isso, se invoca tanto o princípio do superior interesse da criança e do adolescente. Aliás, eu posso dizer que é um princípio interdisciplinar. Espero que o efeito colateral desse nosso encontro seja a compreensão de qual pode ser a contribuição das equipes multidisciplinares, inclusive suas limitações, e também endereçar outra questão, que é quais os limites das técnicas de oitiva e inquirição de crianças e adolescentes. Para compreender as duas questões, cabe estabelecer as diferenças entre o que é escutar, do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, e ouvir, uma diferença sutil, porém essencial. A primeira questão da contribuição das equipes multidisciplinares diz respeito, sobretudo, então, às perícias das varas de família, ou da infância e da juventude, em que se escuta a criança e o adolescente. E a outra questão diz respeito a ouvir, inquirir, procedimentos previstos na nova Lei 13.431, de 2017, que cria o sistema de proteção para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Quanto à escuta, o reconhecimento da importância das equipes multidisciplinares tem sido crescente no direito de família. Aí nós temos o afeto, que foi elevado à categoria de valor ou princípio jurídico. O direito tem se aproximado cada vez mais das famílias que efetivamente existem na realidade. Multiparentalidade, famílias simultâneas, ao claro reconhecimento da importância de ambos os pais no convívio com os filhos e ainda alienação parental. Um conceito que eu friso é interdisciplinar,
Não é síndrome, mas é um conceito interdisciplinar. Não é nem da psicologia, nem da psiquiatria e nem do direito. Ela está na interdisciplina. E por aí vamos com diversos avanços. Todas essas que eu citei, e mais algumas, são bandeiras do IBDFAN, em atentar para a complexidade das relações. E com isso, outras disciplinas, como a psicologia e a psicanálise, o serviço social, têm cada vez mais ganho espaço com uma crescente demanda por perícias. E claro que escutar e compreender as comunicações da criança e do adolescente, considerar suas especificidades, suas vulnerabilidades e necessidades, demanda especialistas. Por isso, as perícias são feitas por especialistas, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais e médicos, que são chamados a avaliar alguns casos para subsidiar decisões. A interpretação da realidade e a comunicação, sobretudo da criança, seguem regras próprias. Ela está em uma personalidade em construção e assim deve ser compreendida e escutada. Uma personalidade que precisa brincar, fantasiar, e eu sublinho fantasiar, e que interpreta a realidade a partir de uma ótica própria que lhe é especial. E ainda que se comunica de diversas formas que não a palavra. E o que é escutar uma criança e um adolescente? É simplesmente dar-lhe a palavra? Claro que não. Por mais que a palavra seja assim muito, muito importante e deva assim ser mais do que considerada, ela deve ser interpretada de acordo com as especificidades, vulnerabilidades e necessidades da criança e do adolescente. A palavra da criança e do adolescente não pode ser tomada de modo exclusivamente literal, o que fere a sua forma de comunicação, seus direitos, inclusive o de fantasiar. Tomar a palavra da criança de forma literal, sem considerar o seu contexto familiar, social, as influências que sofre, tira da criança a condição de sujeito de direitos. Ela tem direito a ser escutada a partir de quem ela é ou de suas circunstâncias, e não a partir de uma visão adultomórfica que impõe à criança nossos valores, nossa visão. A palavra infância vem de infância, sem fala. É aquele sem o tipo de fala que é própria dos adultos, com a sua forma, seus códigos, sua racionalidade e mesmo com seus preconceitos. Escutar uma criança e um adolescente é compreender suas vulnerabilidades. Mas cuidado com confundir o que é ser vulnerável com ser vítima. Esta é uma confusão que facilmente fazemos. Vulnerável e vítima. Confusão que torna os mais vulneráveis ainda mais vulneráveis a uma visão adultomórfica e mesmo aos preconceitos e vieses ideológicos. A confusão em considerar as crianças e adolescentes como vítimas por serem mais vulneráveis pode se dar com as melhores das intenções. E nós sabemos o que diz o ditado: o inferno está cheio delas, como estão as leis, os processos e muitos dos nossos melhores esforços. As perícias, elas costumam fazer uma avaliação psicológica, social e médica a partir de um conhecimento, como eu disse, especializado. E há um ponto central neste tipo de produção de prova: a compreensão da família como composta de relações necessariamente complementares. Por esse motivo, a avaliação deve ser 360 graus. O contexto é avaliado, os vínculos de cada pai com a criança ou adolescente são avaliados, o vínculo entre o casal parental, isso é muito importante, e muitas vezes não adianta falar assim: é um bom pai, é uma boa mãe, mas não há um vínculo bem instituído entre esse casal parental. A personalidade dos envolvidos também é avaliada naquilo que toca o objeto da perícia. E nessa série da prova pericial, o direito ao contraditório se exerce na medida em que se avalia não só a criança, mas sobretudo o contexto. Todos na família devem ser escutados, avaliados, e não a criança, transformada em prova juiz da causa,
a criança e adolescente como objetos e não sujeitos de direitos que são. O direito ao contraditório também se exerce por meio do concurso dos assistentes técnicos. Para o que? Eu alerto. Ter assistentes técnicos é uma necessidade para questionar os laudos. Não basta a gente falar mal dos laudos, reclamar dos laudos, por a culpa do mordomo, mas a gente tem que utilizar os recursos que se tem. Além de serem assuntos de altíssima dose de subjetividade e muito passíveis de vieses ideológicos. E ainda mais, os peritos podem sofrer de juizite, e um laudo sem contraditório técnico pode ser como uma sentença sem possibilidade de recurso. Sim, os assistentes técnicos representam um investimento a mais e que deve ser considerado em termos dos riscos e custo-benefício. Nem preciso dizer qual é a minha opinião. Os laudos periciais, em geral, também propõem encaminhamentos, sugestões, né, de como aquela família pode readquirir algum equilíbrio e as funções parentais podem também se reequilibrar. Assim, são sugeridos nos laudos mediações, psicoterapias familiares, acompanhamentos terapêuticos, visitas monitoradas. Trata-se com isso de escutar e enxergar a criança e o adolescente em suas necessidades e inseridos em um contexto do qual eles dependem. Trata-se também de escutar a família e cuidar dessa família. É um contexto que precisa ser modificado e muitas vezes tratado por meio de métodos que fogem em função direta do Poder Judiciário, que não é lugar para terapias. Se a avaliação é realizada de modo amplo e profundo, então a gente indaga, por que tantos laudos são inconclusivos? Volta ao depende, parece, indícios. Embora o objetivo das perícias seja avaliar comportamentos e atos buscando a verdade, nem sempre o que é por natureza complexo e subjetivo pode ter uma resposta simples e objetiva. As perícias têm condições de avaliar sujeitos, mas não necessariamente os atos. Simples assim, embora difícil de aceitar, sobretudo devido à angústia que os processos judiciais nos trazem. Escutar a criança e adolescente é compreender e respeitar a sua forma de ser, um ser em desenvolvimento dentro de uma família. E a fantasia ocupa um grande espaço na mente das crianças. Elas interpretam a realidade de uma forma diferente. Fantasias, muitas vezes, difíceis de diferenciar da realidade, e, aliás, a psicanálise nasceu dessa questão. Já se vai mais de um século que Freud, em 1905, para choque da sociedade vitoriana, para o que alguns querem retornar, o Backlash, publicou os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, identificando várias manifestações da sexualidade, inclusive a infantil. E é curioso que tem uma parte, um capítulo, que trata justamente das teorias sexuais infantis, em que ele traz exemplos de que, como as crianças fantasiam e interpretam por si mesmas, sem influências do meio, a sexualidade adulta. Temos aí uma importante questão presente nas denúncias errôneas de abuso sexual. Bom, não cabe colocar, então, a culpa nas perícias como se elas fossem um mordomo da questão. O setor psicossocial tem sofrido crescentes demandas, mas, contraditoriamente, os investimentos têm sido muito menores. E o que eu posso dizer é que o desprezo às especialidades profissionais pode ser inversamente proporcional ao reducionismo com que se trata a complexidade. Nós temos a Lei da Alienação Parental, 12.318, que diz, inclusive, como devem ser feitas as perícias e os laudos 360 graus. Uma lei que, curiosamente, querem revogar. E devemos nos perguntar por quê, em tempos de caça às bruxas, ao conhecimento e mesmo às expressões da sexualidade. Talvez não é à toa que algumas pessoas que são defensoras da lei são acusadas de defender a pedofilia. Aliás, nada mais perverso nesse argumento, mas bastante significativo. E é como se, em substituição à Lei 12.318, viesse a 3.431,
que inclui a alienação parental como uma das formas de violência à criança e adolescente, além da violência institucional e a violência psicológica e a violência física. Cuidado aí com a confusão, porque esta lei propõe, então, a escuta especializada e o depoimento especial, mas elas não são perícias, não são avaliações psicológicas ou sociais. As técnicas empregadas para ouvir não são, na verdade, uma escuta ampla da situação. Foi um grande avanço, sim, até trazido pelo então juiz Daltoé, né, o depoimento, que se chamava depoimento sem dano, né, que foi menos ruim, né, e aliviou muito a situação da obrigação da vítima ter que testemunhar. Mas isso não quer dizer que há perícias. E, aliás, essa inquirição e essa escuta das crianças, ela é feita não por profissionais, não por médicos ou psicólogos ou assistentes sociais, mas há toda uma mobilização para que a rede de proteção possa fazer essa escuta especial. Alguns protocolos, como o protocolo NCHD, protocolos que são trazidos de fora, né? Protocolos que visam, então, a rememoração do ato traumático, né? São protocolos e entrevistas cognitivas. Há, inclusive, um protocolo que está sendo usado aqui agora no Brasil, que é um protocolo que está sendo adaptado, né, ao contexto brasileiro. Bom, é o protocolo brasileiro de entrevista forense. Isso tudo significam avanços, mas nós não podemos confundir as situações. Oitivas e inquirições têm sim sua validade, não se confundem com a perícia. Escutar a criança e adolescente não é o mesmo que submetê-las a uma oitiva e a uma inquirição. A Lei 13.431, já no nome, revela um perigo de confusão entre vulnerabilidade e vitimização. Trata-se de um sistema de proteção às crianças e adolescentes que, já de início, são tidas como vítimas de violência ou testemunhas de violência. Inegável o mérito desses avanços, mas nós não podemos fazer conclusões. E, aliás, inúmeros são os exemplos das injustiças quando se toma a palavra da criança de forma literal. Por exemplo, nos casos comprovados de abuso sexual, seja lá de que tipo e de que ordem for, a pena mínima é de 8 anos de reclusão. Não se pode desconsiderar as consequências para as crianças e para os adolescentes e para a família das técnicas que são utilizadas. Necessária, sim, a oitiva e a inquirição, mas o dever de proteção e cuidado deveria além da escuta especializada e do depoimento especial. A meu ver, nos casos de suspeita de abuso sexual, sem indícios materiais, a perícia deveria ser de rigor, bem como as recomendações terapêuticas. Tenho, infelizmente, em minha experiência, assistido muitas vezes, impotente, a situações de profunda injustiça em função de se tomar a palavra da criança de forma literal. Assistimos a uma simplificação reducionista com polarizações ideológicas que tomam o lugar do conhecimento. Como dizia Freud, em Mal-Estar da Civilização, texto de 29, o mal-estar da vida em sociedade é inevitável e nos defronta com inúmeras situações de vulnerabilidade em seu movimento civilizatório, de permanente conflito entre civilização e barbárie. A escolha é nossa. Muito obrigada.